Então vamos lá. Capítulo 4. O médico espiritual. No dia imediato, após o reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa. Experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas me tocavam o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar. O apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações paravam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis me levantar, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisa de luz, mas não o consegui e concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarence, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral, acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica, da colônia espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique acostou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarence permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Eu creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso no mundo não teve essa causa não. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Vamos repetir isso, que é importante? O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Grava tudo. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então aqui a gente começa a ver o porquê que ele foi acusado de suicida. Uma questão que logo sobressai é como os irmãozinhos no umbral conseguiram identificar ele como suicida. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né?
talvez haja regiões específicas para quem reduz o nível de vida de forma drástica e rápida. Talvez eles tenham percebido vibratoriamente, de alguma forma, mesmo sendo inferior. O fato é que o suicídio aqui, a gente precisa entender, é o suicídio da inconsciência, da ignorância. É aquele suicídio que a gente comete, que a maioria de nós cometemos, que é o suicídio dos que não cuidam do corpo. É o suicídio daqueles que não cuidam do corpo. É o suicídio moral ou indireto. André Luiz representa nós mesmos. André Luiz, então, neste momento somos nós, com todo aquele conjunto de hábitos que nós semeamos. A grande realidade é que nós não temos ideia nenhuma que vamos ter que dar conta do corpo físico, né? Então, André Luiz está nos contando, né, a surpresa que é uma pessoa que morre e se encontra viva. A morte o surpreende mais uma vez com toda a exuberância da beleza de Deus, né? A presença de um local belíssimo que é a cidade espiritual, a cidade extrafísica de nosso lar. Então, logo no início, ele vai nos falar de uma coisa que é fundamental durante todo esse livro, que é a saudade da família. Então, aquela expressão, né? Viúvo é quem vai. Na verdade, é uma expressão cruel, né? Uma expressão cruel. André Luiz sente a saudade da família. E isso é natural. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Uma das grandes ilusões que a gente tem é pensar que a morte separa. Quando há o afeto, o carinho, o amor, a morte não separa. A morte é um processo temporário. Claro que a gente vai ficar triste, partindo ou ficando. A gente fica triste porque são pessoas que a gente ama e que a gente não vai ver. Então, é natural que haja tristeza. Mas, com o conhecimento espiritual, a gente vai percebendo que essa distância ela se encurta. O conhecimento espiritual, ele acaba nos sensibilizando a alma para que nós não estejamos tão longe assim deles. Aos que ficam aqui. Nós, os encarnados, com o conhecimento espiritual, começamos a ter uma maior certeza da presença. Então, a doutrina espírita ela não traz só o consolo, porque acaba definitivamente com a ideia da separação e do fim da ideia de morte. Acabou. Com o conhecimento espírita, nós não somos apenas teóricos que ficam lendo livros, mas começamos a vivenciar uma outra realidade, uma para-realidade, né? O conhecimento espírita traz para nós uma realidade de que nós somos espíritos e, na verdade, não estamos separados dos nossos entes queridos. A possibilidade de estarmos em contato com eles através do pensamento, enviando vibrações, das preces, ou mesmo através da clarividência,
da sensibilidade, do desdobramento, é bem próxima. Nós acabamos com essa cisão definitiva. Apenas o contato não será mais tão direto. É um processo natural de separação. Mas é claro que nós estando lá, tendo laços de afeto com pessoas que estão aqui, é natural que nós tenhamos saudades. Isso é normal. Isso é perfeitamente normal, faz parte da vida. Então, descendo mais um pouquinho, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Então, é o suicídio moral, né? Porque nossos organismos deixam guardados nossa história. Nós, como ele diz aqui, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Infelizmente é isso. Nós precisamos valorizar a vida e valorizar esse corpo físico. Mens sana corpore sano. A prática da yoga, ela vai trabalhar muito essa questão mente e corpo. Por isso o sucesso da yoga no mundo todo. Não como uma prática esotérica e mística, mas como algo que ajuda a pessoa a dominar essa relação mente e corpo. Todo exercício e prática que nos auxilie a dominar essa relação mente e corpo é útil, vale a pena o investimento. Dificilmente, é claro que existe hoje em dia um número tão grande de práticas que a gente não sabe direito, né, o que é picaretagem e o que de fato traz sucesso. Mas se no final das contas esse pequeno investimento nos trouxer um equilíbrio, pensamento, uma coisa da respiração, de você respirar menos rápido, e a meditação, isso aliado a uma visão de mundo que valorize não a... como é que é o nome, hein? Me diz aí. Que valorize não o coisa de a ansiedade, a pressa, a coisa da curtição o tempo todo, a irritação. Se nós conseguirmos ter conduta que valoriza a bondade, o equilíbrio, a reflexão e a compaixão, esse tipo de moléstia, ela terá menos motivos para se enraigar em nós. Aí ele diz assim, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então, tá aí. A fraternidade vivida como uma busca, ela traz uma relação com o organismo diferente. O conflito cotidiano, o constante conflito, ele acaba trazendo uma deformação emocional à personalidade. E o homem é um ser escravo dos hábitos. E nós, infelizmente, tendemos de graça, mas de graça, a nos tornarmos presos a maus hábitos mentais, maus hábitos emocionais, a desforrar nossas mágoas, nossas angústias em cima dos outros, como se os outros fossem responsáveis pelo nosso estado emocional. O nosso estado emocional, a única pessoa responsável pelo nosso estado emocional somos nós mesmos. As circunstâncias
as coisas que acontecem não deveriam nos transtornar a ponto de macular nosso organismo. É claro que ninguém vai dar gargalhada quando contrariado. Isso é óbvio. Mas nós precisamos semear ao longo do dia um estado de bondade, amor e compaixão. Um estado de fraternidade. Um estado de não violência. Olha só o que ele diz aqui, ó. Seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Ou seja, semeando a irritação, a desconfiança, a agressividade, a possessividade, semeando coisas ruins nos outros, essas energias, elas acabam se tornando verdadeiras forças do mal para nós, que atingem o nosso organismo. Então, as palavras, a crítica, quanto mais, a aspereza, ela não gera só antipatia, ela gera também forças emitidas que saem de nós e que, por serem negativas, elas, em primeiro lugar, reduzem a nossa vibração, facilita o acesso às zonas inferiores da alma, maculam o duplo etérico, o corpo etérico, e maculam o perispírito. Então, atingindo o corpo físico, nós nos tornamos sem defesas para os bacilos, as doenças, as enfermidades. Então, todo ato mal, pensamento mal cotidiano, a irritação, ela precisa ser trabalhada através da prece, através da reflexão íntima e muitas vezes de um tratamento psicológico, de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento neurológico. E tudo aquilo que crie uma situação de constante estado de tensão, que é fruto de angústia, que é fruto de intemperança, que nos cause irritação e deformação do emocional, deve ser analisado com muita reflexão íntima para que nós possamos mudar a situação das coisas. Ou mudar a circunstância, o local, o ambiente, ou o emprego, ou o relacionamento, ou mudar internamente, para que nós não nos tornemos uma pessoa ácida para com o mundo. Viver é um privilégio. Estar vivo, encarnado, é uma dádiva, é uma bênção. Diante das dificuldades do caminho, que nos permite resgatar nossas dívidas do passado, que significa, na verdade, resgatar o tempo perdido do passado. Nós temos que aproveitar o momento dessa nova vida, porque já tivemos milhares de vidas. Então temos que aproveitar esse momento dessa nova vida para um mergulho nos sentimentos bons, para vencer os desafios que a vida nos propõe, para vencer nossos medos, para vencer nossa arrogância, para nosso medo de viver, para vencer nosso medo de amar, nosso medo de ser útil, nossa indiferença, nosso egoísmo. A irritação, ela é a prova do nosso egoísmo. Se nós tivéssemos uma relação com o mundo, com as pessoas, mais generosa, talvez o egoísmo, a gente não fosse tão irritado. A depressão, a depressão médica, essa que realmente precisa de auxílio médico, que é mais grave, ela, na verdade, ela vem sendo cavada.
ao longo do período. Nós chegamos a esse estado emocional porque viemos cavando nossas emoções. Nós não identificamos o que sentimos. Nós respiramos muito rápido, nós queremos comer muito, nós queremos comer tudo, nós queremos fumar porque o fumo traz substâncias anestesiantes. As pessoas querem usar maconha, querem usar droga, querem ter liberdade para fazer aborto o tempo todo, porque vivem essa vida rápida de pegação, essa correria. Isso não é vida. Nós não somos corpo físico. Temos que ter uma visão que mude, que a gente entenda que nós somos um holossoma, um corpo físico, um corpo perispiritual, um corpo mental e um espírito. Nós somos um holos. Estamos conectados com todo o cosmos. Isso não é uma fantasia mística, isso é uma realidade. Então precisamos ter uma relação com o mundo e com a vida diferente do que temos tido nos últimos milênios. A relação com a religião não pode ser uma relação ritualística, em que eu vou lá para tomar o passe, para ouvir o pastor, para ler a Bíblia, para tomar a hóstia, para fazer o ritual para ser salvo. Essa relação tem que ser uma relação que me traga bons sentimentos, bons pensamentos, coerência na minha conduta, no meu olhar, no meu enxergar, no meu ver. Quem sou eu e quem são os outros? O que sou eu nesse mundo? Apenas um carrapato? Ou uma flor que exala seu perfume? São escolhas. Mas vamos lá. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçado patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis e energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Uma das piores situações que a gente passa no mundo espiritual é a observação de uma alma que não nos quer ferir. Quando a gente se depara diante de um erro crasso que a nossa consciência nos diz que é isso mesmo. E que você não tem como se defender. Isso demonstra uma maturidade que nós já temos e uma irreflexão. A irreflexão da nossa conduta. Isso serve para aqui na Terra também. Sempre que cometemos um erro, em que depois uma pessoa vem nos apontar o equívoco, e que naquele momento em que nós erramos, nós não tínhamos nenhuma noção de que estávamos agindo errado, vem o remorso, vem a culpa, vem a dor por ter cometido o erro, que pode ter sido contra você, contra outra pessoa, contra o meio ambiente, contra... Enfim. Diante da ação equivocada, como se comportar? Como se comportar diante da autodecepção? Como se comportar diante da decepção do outro para com você, porque você errou?
a grande verdade é que a decepção do outro, a gente só tem um jeito de consertar. É agir de forma contrária. É lutar, entender os atos que levaram ao erro e corrigir na nossa conduta, para com o outro e para com o mundo. O outro tem todo o direito de duvidar da nossa mudança, de se afastar, de fazer o que quiser. Porque uma vez cometido o equívoco, o ato mau, o ato descaridoso, nós ficamos presos no karma, né? Nós agimos e ficamos presos à reação do outro. Não temos como escapar disso. Temos que nos conduzir de uma tal forma em que a gente possa corrigir nossos erros para com o outro, para que o outro tenha condescendência. E quando esse erro é conosco, aliás, todo erro é conosco, né? Todo erro é conosco. Mas quando esse erro atinge principalmente o nosso organismo, o nosso corpo físico, a nossa vida, o que fazer? Como analisar que a conduta que nós estamos tomando é uma conduta que irá nos fazer mal? Se nós estamos fazendo essa conduta, nós não a estamos fazendo porque queremos nos prejudicar. Essa conduta, ela está acontecendo porque nós queremos, acreditamos que ela seja normal, natural, que ela faça parte do que é certo. Ninguém age deliberadamente no erro sem estar comprometido com alguma enfermidade. Nossa conduta errada, ela, principalmente nessas questões que o Henrique de Luna está apontando, ela, acima de tudo, demonstra uma indiferença aos domínios da vida. Nós não temos interesse em ter domínio da vida. A vida, ela é muito rápida e a imposição da matéria sobre nós acaba fazendo com que nós vamos agindo conforme as circunstâncias e os modelos padrões, modelo padrão que a sociedade vai colocando. Nós não temos, muitas vezes, uma reflexão crítica sobre esse modelo padrão. E vamos seguindo o modelo padrão e, dependendo dos hábitos aceitos pela sociedade, nós nos sentimos perfeitamente ajustados àquele modelo. Por exemplo, o fumo. Nossa sociedade aprova o fumo. E, dependendo dos impulsos da educação que nós já tenhamos na alma, nós nos adaptaremos perfeitamente àquele hábito nocivo. Porque não fizemos ainda, ao longo dos milênios, nada que possa corrigir esse impulso. E poderemos muitas vezes radicalizar. Agora a gente sabe que tem aquele, acho que é o narcolé, né? Aquele fumo oriental. Muitos jovens lá no sul estão utilizando isso. E muitos jovens estão morrendo. Seja pela explosão, aquilo é pior do que o cigarro não sei quantas vezes. Então, essa busca radical, ela sempre vai acontecer na sociedade. Sempre que você tem algo que é ruim, você vai ter pessoas que lidam com aquele vício, com aquele hábito ruim, de uma forma totalmente, eles não utilizam. Vai ter aquelas pessoas que usam num nível mínimo, num nível médio, num nível cotidiano, diário, e vão ter aqueles que vão radicalizar no mergulho profundo a cada vez mais sensações naquilo. O fumo é um exemplo disso, o álcool também, a maconha também, e a sexolatria, o sexo sem amor também, né? A violência, a agressividade, a luta, as artes marciais também. Quer dizer, é um conjunto de hábitos em que nós
nos especializamos ao longo de milênios, há hábitos ruins, e que hoje, à luz de tudo que a medicina já traz, à luz do conhecimento espiritual desenvolvido com a doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas, como a teosofia, o Rosa Cruz, os avanços da meditação, todo o conhecimento oriental que chegou até nós, da bioenergia, dos chakras, né? Todo esse conhecimento da sensibilidade humana, da ecologia, da interação com o mundo, tudo isso hoje são ensinos, estudos que podem nos trazer reflexões, que podem nos ajudar a mudar nossos hábitos. O Globo Repórter falava sobre, volta e meia fala da hipertensão, da alimentação. Isso é uma urgência porque estamos morrendo disso. Hoje nós morremos a hipertensão, a diabetes, a má alimentação, a obesidade, a ansiedade. Isso é o mal da nossa vida. Isso que André Luiz está relatando, que aconteceu com ele. André Luiz é um médico, representa ali um médico da classe média brasileira. E a classe média morre assim há muito tempo. Então continuemos. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Esse é o nosso maior problema. As oportunidades perdidas. Cada dia é um milagre. Cada dia é uma bênção. Cada dia há necessidade da mudança. A mudança é possível cada dia. Nós não podemos ficar presos a nenhum estereótipo do que nós já fizemos. Talvez a gente não convença as pessoas ao nosso redor da nossa mudança. Talvez essa mudança seja muito lenta. Mas cada dia de vida, cada dia que a gente acorda, é uma nova chance que Deus está nos dando. E Deus está dizendo, eu acredito em você. Nós não podemos olhar para trás, para o passado, para os erros, para os equívocos, e ficar preso a eles. Nós temos que cada dia acreditar que o fato de termos acordado uma nova manhã é a oportunidade que Deus está nos dando hoje, meu irmão. Hoje é teu dia de você mudar. Hoje eu estou te dando mais um dia para que você se modifique. Então, gente, a meditação diária do que fazemos, de se prejudicamos alguém, se falamos demais, se falamos de menos, se não soubemos nos expressar com todo o carinho que o ouvido do outro necessita. O ouvido do outro, ele não é uma lixeira e nem é uma privada. O ouvido do outro deve ser, acima de tudo, algo que deve ouvir com todo o nosso amor. Se nós dizemos que queremos amar o próximo, vamos exercitar já, diariamente, no ouvido do outro, despejando apenas palavras com amabilidade. Isso não é falsidade. Nós temos o direito de ter a opinião que quisermos, mas nós não temos o direito de fazer com que a nossa irritação, a nossa frustração, jogue no ouvido do outro palavras que o firam. Muitas vezes nós precisamos ser duros, incisivos. Temos que manter uma posição. Temos que mostrar ao outro um gesto, uma atitude de reflexão. Mas nós não temos o direito de usar palavras que magoem, que firam, que façam mal, que exponham o outro ao ridículo, que exponham os outros a uma situação vexante, que expulse os outros dos lugares. Nós não temos esse direito. Porque sempre que fazemos isso, é o doente em nós, é o obsessor em nós, é o monstro que ainda existe em nós, é o tigre, é o leão, é a hiena e a cobra, que ainda estão dentro de nós. E sempre que fazemos isso, vocês tenham certeza, nosso organismo espiritual está sendo atingido. Porque aonde estão escritas as leis de Deus? Hein?
Aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Na consciência, isso aí. Na consciência. Sempre que a gente age de uma tal forma em que a gente irradia para tudo que não sou eu, sentimentos, pensamentos, ações, energias, que não sejam a de amor, a de fraternidade, a de respeito e de amizade, a que estimule o crescimento, sempre que nossas ações para com o mundo externo a nós não seja de bondade, de simpatia, de respeito, de fraternidade, sempre que agimos assim, maculamos nosso organismo perispiritual, nosso organismo imortal. Maculamos. E isso traz dor. Então a noção de que isso tem que ser algo diário, uma relação de não violência, de convivência, vivência compartilhada com todos, na fraternidade. Eu não tenho que usar os outros para ter poder. Eu não tenho que usar os outros para ter razão. Eu não tenho que usar o corpo dos outros. Eu não tenho que estuprar os outros. Eu não tenho que me prostituir. Eu não tenho que julgar o lixo mental que me vai na alma, no ouvido dos outros. A minha relação com o mundo precisa ser uma relação santificante. Uma relação amorosa. É difícil, claro que é difícil. Então a gente está falando essas coisas aqui, a gente sabe que é difícil. Fácil não é, senão a gente estava fazendo, ó. Se fosse fácil, a gente já fazia há muito tempo. A relação que a gente tem que ter com essa obra Nosso Lar é uma relação de saber que ela existe. Ó, o Chico Xavier foi levado. O Chico Xavier foi levado a Nosso Lar em desdobramento. Nosso Lar é um local que existe. Muitas pessoas já foram lá. Cidade espiritual existe. Isso não é uma invenção. As cidades espirituais existem. Isso é real, isso é objetivo, gente. A religião tradicional maquiou e fantasiou a nossa destinação espiritual. Nós somos espíritos imortais. Nosso lar existe. Nós podemos sentir a energia de nosso lar se nós quisermos. Vocês querem sentir a energia de nosso lar? Então coloca o pensamento. Vamos respirar fundo. Respirando fundo. Lá no abdômen. Vamos pensar assim, com muito carinho, com muito amor. Quero sentir as boas energias das esferas extrafísicas, das colônias de onde eu vim. Porque quero melhorar nesta vida, Senhor. Então faço por curiosidade, respirando fundo, mas faço por necessidade de acordar, Senhor. Que essas colônias de onde eu vim seja nosso lar, ou tragam as vibrações fraternas, Senhor, para nós agora nesse instante. Com muita tranquilidade. Sentimos as benfazejas energias de nossos benfeitores espirituais, que promoveram o nosso reencarne e a possibilidade de estarmos aqui. Traga-nos também a possibilidade das inspirações para conduzir nossas ações nesta vida, Senhor, em que estamos. Que assim seja. Sentiram as energias? Tudo que vocês sentiram, se formos sinceros nesse toque, se colocamos vontade sincera, não um automatismo, se colocamos unção, se entramos dentro do nosso coração, respiramos fundo e suplicamos aos benfeitores espirituais, nós sentimos, são energias de nosso lar ou de colônias de onde viemos. É simples assim. Vocês vão dizer, não, isso é fanatismo. Porque a gente acredita, entendemos o seguinte,
Ele não está falando sobre as forças que ele desperdiçou jogando, falando, criticando o mundo? Acreditem, isso é real. Essas forças negativas, elas realmente partem de nós. Mas entendo também que dá outro lado. As forças positivas, a boa sintonia, ela é real. O problema nosso é que a correria do dia a dia não nos faz parar para sentir nem a energia negativa que a gente emite e nem a energia boa que a gente recebe. Elas são sutis. Por isso que a música clássica, ela é, a música clássica de um determinado tipo, relevante, ela é proporcionadora de vibrações nobres para a nossa alma. Elas trazem essas vibrações nobres. E por isso que a gente não quer. A gente não dá atenção a ela. Por quê? Porque a correria do mundo do dia a dia nos tira a sintonia com o belo, com o puro, com o sagrado, com o divino que há em nós. Esse breve exercício simples, é claro que algumas pessoas, esse cara está fanático. Não tem problema. Não tem problema. Quanto mais a pessoa estiver endurecida, apartada da realidade extrafísica, da realidade espiritual, com maior dificuldade ela terá para sentir essas energias. Quanto mais o hábito de sentir essas energias, da necessidade de tudo isso que a gente está estudando na tarde de hoje, for uma necessidade da nossa alma, mais sincero nós seremos na meditação, na visualização, e mais nossos corpos, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, alçará voo, porque a mente é tudo. As esferas evoluídas e sentiremos os banhos de energia, que são oriundos deles. É incrível, né? Mas é a realidade. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aí ele vai falar de uma coisa importante, né? Essa questão das máscaras que nós vamos colocando. A persona era a máscara no teatro grego que trazia aquelas máscaras tristes e rindo. Nós devemos entender que nossas máscaras sociais são impostas pela sociedade que a gente vive e pelas repetições. A sociedade humana modifica-se muito lentamente. Então, comportamentos obsoletos já há muito tempo continuam se reproduzindo e nós usamos essas máscaras para representar. É lógico e evidente que nem tudo que vai no nosso íntimo pode ser exposto ao mundo. Nossas sombras. Natural. Nós não somos perfeitos, temos defeitos, desejos, aspirações, frustrações. Na maioria das vezes nós não estamos conscientes disso e na maioria das vezes agimos de uma forma que ela não é má em si mesma, mas ela é má para conosco. E a máscara, ela tem uma característica interessante, porque a máscara não somos nós. A máscara, ela é colocada para se adaptar às diversas circunstâncias do dia a dia. E essas diversas circunstâncias podem também ter o nome de tentação, de hábito, de ajuste à força da vida material. Tem um filme interessante chamado Homem Bom. Esse filme mostra uma pessoa de bem que acaba se tornando uma pessoa útil ao regime nazista. Então ele é cooptado e envolvido o tempo todo, sem compartilhar das ideias nazistas. Ele é envolvido pelos nazistas porque ele se torna uma pessoa útil ao nazista com seu saber. E aí ele vive
um momento na Alemanha em que os nazistas chegaram ao poder e dominaram de tal forma todas as instâncias da sociedade, que mesmo que a pessoa não compartilhe das ideias nazistas, ela é cooptada como ser humano, como cidadão, para servir a essas ideias. Então é uma máscara em que você não é, mas tem que representar os valores nazistas. A sociedade alemã, naquele momento, mergulha num umbral trazido por essas forças do pior que poderia existir na sociedade humana. E elas conseguem um domínio. Quando o mal domina e dissemina essas ideias. O homem bom é uma boa reflexão sobre o mal-estar da humanidade e como os hábitos obsoletos, ignorantes, cegos, nos arrastam. E nós, carentes, nós que desconhecemos a nossa realidade espiritual, que desconhecemos que somos espírito imortal, que desconhecemos que existe o nosso lar e que, pior ainda, desconhecemos que podemos entrar em contato com essas esferas, como nós fizemos aqui há pouco, nós mergulhamos fundo nesses ritos da ignorância, da barbárie, vestindo máscaras na busca desenfreada do prazer, do insano, da loucura, do egoísmo, da indiferença, na busca pela imposição social, pelo poder, para se impor, para aparecer. Isso é uma correria que todos nós buscamos ansiosamente. Nós queremos ter razão, nós queremos dominar as pessoas, nós queremos impor nossa razão, nós queremos ter muitas pessoas, usar o corpo das pessoas, nós queremos isso, nós queremos aquilo. André Luiz vai falar das máscaras que nós usamos. Precisamos, acima de tudo, conhecer o que nós somos. Quem somos nós, o que nós gostamos, o que nos chama a atenção. Será que tudo o que nós gostamos, chamamos a atenção, nos faz bem, como espíritos imortais? Será que nós temos realmente necessidade de viver como se a vida fosse um imenso mar de prazer? Tudo isso deve servir para nossas reflexões íntimas, para tentarmos vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa indiferença à dor humana. A dor existe no mundo para a expiação de quem sofre, para a redenção de quem sofre, mas acima de tudo, para a sensibilização do outro, o que não sofre. O Namastê, que é uma saudação indiana, que quer dizer o Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em você, o Namastê, nada mais é do que uma relação de fraternidade, uma relação de carinho, uma relação de interação com o outro. Falado automaticamente não significa nada, mas dito do fundo da alma, do fundo do coração, como um encontro com a outra alma, que não importa quem seja, em que você doa, o teu eu divino se irradia e abençoa o outro. Eu te abençoo o meu igual, eu te abençoo o meu irmão. Eu, filho de Deus, herdeiro do universo, possuidor de valores e sentimentos incomensuráveis, nesse instante, entro em contato com minha parte superior mais divina e entro em contato para estimular a tua parte mais divina. Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. O Namastê é essa abertura para o outro que nós não queremos. Nós queremos usar o outro como plateia para o nosso joguinho teatral, para nossas máscaras. E é assim que a gente fuma. Todo mundo fuma, meu colega fuma, meu amigo fuma, eu fumo. É assim que a gente bebe, o vinho tal, da safra tal, aí ponho lá no Facebook, meu vinho, vamos tomar este vinho hoje. É uma exibição, é uma ostentação
infantil, a ostentação da ignorância, que estimula em nós a vaidade, o poder, a arrogância. Eu posso, você não pode. Olha, você pode, eu também posso. Olha, você tem, eu também tenho. Tudo isso nos afasta da nossa alma, da nossa essência divina. Por isso que André Luiz está falando das máscaras. É tão difícil nós vencermos essas máscaras. Mas vejam bem, ainda que nós não vamos vencê-la hoje, ainda que hoje nós utilizemos, dia de hoje, utilizemos muitas máscaras, a grande realidade é que estudos como esse nos fazem pensar nelas. Vamos pensar nos bate-bola, né? Esse conjunto de bate-bolas que se juntam para andar juntos. Ali tem dois problemas, né? É o coletivo dos bate-bola, em que você se torna parte do coletivo e acaba compartilhando de brigas, insultos, ações. Em muitos desses grupos de bate-bola, claro que podem ter grupos que não fazem nada disso, mas muitas ações que o coletivo faz. Você se torna não mais você, mas você se torna um coletivo, uma horda. Como você está com a máscara, há o perigo, o receio de que a máscara estimule em você o quê? A alma deseducada que nós somos. Ações que normalmente no trabalho, em casa nós não faríamos. Ações não para o bem, mas muitas vezes estimuladas pela cocaína, pela maconha, pelo álcool. Ações que descarreguem a nossa frustração, o nosso ódio, a nossa raiva. Ações que destruam a realidade que nós não gostamos. E nós não gostamos porque somos espíritos imortais e não sabemos. E nós não gostamos porque escolhemos errado ter as máscaras erradas da vida. Então essa raiva que a gente descarrega em cima do outro, esse ódio, essa exasperação, são máscaras. E quanto mais máscaras nós usamos, mais nós nos afastamos da conduta ideal, da conduta fraternal, da amizade, da alegria espontânea, do respeito profundo à alma do outro. Por isso usamos máscara, para impor, para ser o reizinho, para ser o gostosão, o fortão, a que seduz os garotões. Olha só, eu consigo ainda seduzir os mais novinhos. Olha como é que eu sou linda, olha como é que eu fico, olha como eu tenho dinheiro, olha como eu tenho poder, olha como eu sou gostosa, olha como eu sou fortão. São máscaras. Olha como eu apareço na TV, olha, eu pouso para Playboy, olha, eu sou feliz, eu tenho uma casa assim, olha, eu tenho um carro assado, olha, eu saio com muitas mulheres, olha, eu tenho um homem mais novo. São máscaras. Máscaras que nós vamos usando. Olha, eu vi todos os filmes da rede. Olha, eu tenho todos os livros. Olha, eu sei tudo isso sobre a doutrina. Olha, eu saio do corpo. Olha, eu tenho clarividência. Olha, e máscaras. Vivendo para se mostrar. Vivendo para se impor. É o rei guerreiro. É a fêmea dominadora. Tudo está dentro da gente. É o que bate, é o que agride, é o que xinga, é o que possui, é o que mente. Tudo isso está dentro da gente. Quando chega o Cristo na nossa vida, ele diz, meu irmão, primeiro é aquele que serve. Ele inverte os valores. Ele coloca o trabalho da assistência, do serviço, em primeiro lugar. Não é quem aparece, quem senta na primeira fila. É quem serve, quem abre o coração para o amor, para o sentimento. O amor é a maior força do universo, diz o Cristo. Ama a Deus de toda a tua alma, de todo o teu ser. Deus está aqui agora. Deus não está lá em outro lugar, Deus está aqui agora. Nós não pensamos nisso. Nós vamos passar agora o dia inteiro. Amanhã vamos acordar e não vamos pensar nisso. Por isso nós estamos aqui no estudo. O estudo vai servir para isso. Para que pelo menos agora nós pensemos nisso. Nessas máscaras. Como nos livrar das máscaras?
Mas não nos livrar das máscaras para fumar maconha. Ah, eu fumo maconha mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Não é isso. Como livrar das máscaras da ilusão, da postura errada, da antifraterna? Como nos livrar das máscaras usando o Namastê? Tudo isso é o que a reflexão espírita nos traz. A meditação é uma prática que vai nos trazer a prática da meditação é muito importante. Todos nós deveríamos meditar pelo menos uma vez por dia. O ideal é 2 vezes por dia. Existem muitas práticas de meditação, mas uma bem básica é você sentado, respirar até o abdômen durante alguns minutos, tranquilamente, não pensando em nada, apenas olhando a respiração. Quando a mente vier algum pensamento, você descarta e fala assim: estou pensando, estou pensando, estou pensando. E tenta olhar, prestar mais atenção na respiração e nos intervalos entre os pensamentos que vão surgindo. O vazio que separa um pensamento, uma frase, uma palavra da outra. Mergulha nesse vazio, prestando atenção na respiração. E quando surge um pensamento, você fala: estou pensando. Não tem um buraco ali? Estou pensando. Há um intervalo ali. Mergulha nesse intervalo, eliminando o pensamento, deixando que o vazio dos intervalos sejam o preponderante. Essa é uma técnica de meditação. Fazendo uma vez, e nunca mais fazendo, a gente não vai perceber. Isso tem que ser uma prática diária que vai nos trazer, acima de tudo, um centramento do pensamento. Existem outras técnicas. Existe a técnica de fazer a mesma coisa, respirar fundo e pensar num assunto, num problema que te angustia. Ficar pensando nesse assunto. Formula uma frase, uma ideia, pensamento e fica em cima dela durante meia hora. Nesse tipo de meditação, nós espíritas poderemos, inclusive, antes de fazê-la, fazer uma prece. Existem muitas meditações. Por que eu estou falando disso? Porque a reflexão, a meditação são importantes para nossas vidas, para que nós possamos nos reconhecer como seres humanos que se amem. O auto-amor é fundamental nesse momento. O auto-amor vai nos dizer a necessidade de nós despejarmos ao mundo apenas o que é útil, o que é bondade, o que é necessário, a crítica útil, a crítica pedagógica, o criticar para fazer crescer e não para derrotar o adversário, para se mostrar o dono da verdade, o dono da razão, o único que está certo. Tudo isso a gente tem que lutar contra. Tudo isso faz parte do conjunto de coisas que todos nós precisamos vencer. O sofrimento do André é o nosso sofrimento. Não devemos ter ilusão sobre isso. Nós precisamos, para não cair em repetições de muita reflexão. Nossos impulsos retratam nossas carências e nossas limitações. Por isso, a frustração do André. André Luiz é para nós aquele que se expõe, que põe na cara a tapa. Aquele
que está nos dizendo: olha, esse caminho comum, que não leva a uma reflexão íntima, que não leva a uma visão mais espiritual, esse caminho só traz dor. Então, esse hábito nosso de estar preso a uma série de repetições que não contribuem em nada para a nossa vida é o que nos leva a ir para o umbral como suicida moral. Ou seja, ficamos presos às ilusões. E para que a gente possa entrar no mundo espiritual limpo, aquele mundo espiritual mais saudável, há a necessidade da purgação. As zonas purgatoriais, elas têm essa coisa da purgação, de purificação. Você purifica o umbral que está dentro de você. Você tira essa ilusão maiá, que está incrustada nos condicionamentos, para que possa raciocinar melhor. Só raciocinando melhor pode chegar numa colônia extrafísica de qualidade. Porque lá, no mundo espiritual, o que vale é, acima de tudo, o sentimento, o pensamento, o padrão de referência que cada um tem. Quando nós temos esses padrões muito densos, muito materializados, muito egoístas, não tem jeito. Umbral é o caminho. Essas ideias condicionantes, essas ideias que nos jogam no umbral, percorrem nosso mundo e nós as absorvemos. Elas são duradouras, elas são persistentes. Nós as adotamos por força do hábito e porque nós as repetimos por séculos e séculos. Essas ideias são forças vivas que alimentam nossos inconscientes e satisfazem nossos desejos animalescos. Por isso, nós, seres humanos, os alimentamos. São as nossas sombras, que nós identificamos com muita facilidade nos outros, mas temos dificuldade de ver em nós mesmos. O amor é a força contrária, é a força educativa, é a força da maturidade. Tudo que leva ao amor leva à maturidade. Tudo que leva ao egocentrismo, ao egoísmo, à arrogância, à satisfação física, leva ao primitivo. O primitivo traz a dor. Nós precisamos entender que nós temos dentro de nós uma escuridão. E essa escuridão precisa ser trabalhada com alto amor, não com culpa. Para que nós possamos tomar coragem de tirar as máscaras para nós. Nós não temos que mostrar nossas máscaras para o mundo. Não há necessidade disso, porque o mundo é todo mascarado. As pessoas todas são mascaradas. E quando a gente mostra falhas, defeitos, as pessoas são rápidas em tecer comentários como: está endemoniado, está obsediado, está maluco, está esquizofrênico, está psicopata, está não sei o quê. Os rótulos rápidos, eles são mais fruto da vontade do outro preponderar, dominar, estar por cima. Essa é uma situação que leva a gente a se defender. O mecanismo de defesa do ego, nós acostumamos a usá-lo desde criança. Desde criança, nós temos que nos defender nossa integridade psicológica, nossa integridade física, nosso posicionamento no meio, para não ser ridicularizado, ofendido. Criamos então uma couraça que acaba nos convencendo da realidade da ilusão. E os sentimentos mais nobres, que em geral são pouco trabalhados, pouco incentivados, pouco estimulados, os sentimentos mais nobres de amor e de fraternidade são relegados, não desvalorizados, não são, digamos assim, jogados fora. Eles simplesmente não interessam, eles não ocupam espaço no nosso dia a dia. Daí, diante do mundo e seus desafios, nós não temos como recurso usar a fraternidade, a bondade, a caridade.
não estamos acostumados a ter carinho sem possuir, a ter amor sem ter o sexo. Daí nossas relações de amizade são possessivas e visam o ganho, o usufruto, a vantagem. Se não há sexo, tem que ter algum tipo de vantagem, algum status, algum privilégio, alguma honraria. Nos aproximamos dos afins aos nossos interesses, Quando a pessoa se torna uma pessoa negativa, doente, enferma, nociva ou desnecessária, nós descartamos pouco a pouco. Não há amor nessa relação. Nossas sombras nos criam um afastamento uns dos outros. Precisamos acordar e reconhecer essas sombras dentro de nós, para que nós possamos, uma vez reconhecendo essas sombras, trabalhá-las, para que não venha acontecer o que aconteceu com o André e o que já acontece com a gente há muito tempo. Mas vamos seguir. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor no outro tempo que me seriam pedidos contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranhos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarence, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam meu fundo espírito. Não me lacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha, e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor de que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Muito bem. Então a didática espiritual superior, ela é a didática do homem que vê os outros, os que erram, não para pisar, mas vê como menino. Porque nós somos meninos. Somos crianças espirituais. Somos crianças imaturas emocionais. E esse desafio, o desafio da maturidade, nós devemos nos proporcionar agora enquanto estamos encarnados. Cada dia deve ser um dia de aprendizado, de reflexão, de ação bondosa, de ação contra essas ideias jurássicas, esses memes. Richard Dawkins, um investigador, um pesquisador, um cientista, vai nos falar dessa noção dos memes. Como ideias, elas vão se reproduzindo ao longo dos séculos, dos milênios. Os memes vêm conosco desde a antiguidade primária do ser humano. Nós, então, meio que adotamos essas ideias, e essas ideias, por isso que André Luiz fala que ele não esperava que coisas tão insignificantes pudessem, afinal de contas, ser chamada a atenção. A grande realidade é que hoje nós temos o programa do Drauzio Varela, né? Que fala sobre a questão da obesidade, da ansiedade, da obesidade mórbida, da anorexia, não é isso? O médico vê os problemas físicos, mas reconhece hoje que esses
problemas físicos passam pela enfermidade da alma. Nossas almas carentes e feridas ferem. Nós precisamos nos defender. E a forma como a gente usa para se defender é disputar poder, disputar a mulher mais bonita, disputar a mulher mais interessante, o homem mais bonito, o garoto novo musculoso, o carro novo, a casa nova. São formas, o cargo, a disputa pelo cargo, a disputa pela amizade do chefe, a disputa pela compreensão da coordenadora. Então nós usamos várias formas: a sedução, o choro, o sexo, o carro novo, as palavras bonitas, as técnicas de persuasão, a emoção, o abraço. Tudo serve muitas vezes como formas de conquista de um status, que na verdade são defesas que nós usamos para nós mesmos, para não chegar no autoconhecimento, para mascarar o que nós somos. Quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não tem como se defender dessas figuras que não estão nos acusando, estão apenas mostrando à criança espiritual que nós somos o que nós fizemos. E nós não temos como nos defender, porque o que nós fizemos está claro no nosso perispírito. Nosso perispírito é um amostrador do que fizemos. A grande questão nossa é a seguinte: vamos perder uma encarnação para que um bondoso mestre espiritual chegue para nós e diga: meu irmão, você se empanturrou disso, você se empanturrou aquilo, você não fez, você não fez, você não fez. Isso acontece, vai acontecer, mas nós precisamos esperar? Ou será que nós deveríamos nos reunir em grupo, fazer dinâmicas para trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar verdadeiramente, individualmente, as nossas emoções? Nós somos espíritos imortais, gente. Até quando esperar que nós mesmos tomemos o nosso amadurecimento, a responsabilidade do amadurecimento por nossas próprias mãos? Até quando vamos ficar repetindo ideias que não nos trazem felicidade? Até quando vamos ficar prendendo o coração para a próxima paixão, em vez de abrir o nosso coração para a fraternidade? Por que ficar nos defendendo se somos imortais e indestrutíveis? Somos o próprio amor, somos a essência divina. Por que usar os outros para a nossa ostentação pessoal? Por que usar objetos para nos autoafirmar se tudo vai ficar por aqui? Há quantos milênios, há quantos séculos nós vivemos nessas disputas uns com os outros? O nosso trabalho na Terra é o progresso. E o progresso, ele acontece, não é se defendendo o tempo todo. O progresso acontece quando a gente cresce, quando a nossa visão emocional, espiritual, ética, moral, ela se amplia numa fraternidade, numa amizade, numa doçura, numa vontade não de querer confrontar os outros com as nossas razões e nossas verdades, mas numa vontade profunda de acolher, de amparar, de sintonizar com a fraternidade, anulando pouco a pouco as nossas disputas, anulando os nossos duelos, anulando a competição, mas entendendo as lições de Jesus quando diz: quem quiser ser primeiro, que seja o último. Vejam bem, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o último? Ninguém. Ninguém quer ser o último, gente. Nós queremos ter, nós queremos ser, então não é um problema. É bonito ouvir isso. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Mas ninguém quer ser o último.
Então qual é o problema dessas palavras? Justamente ali é que entra a doutrina espírita. O que Jesus está nos dizendo é que nós devemos despretender. A pretensão nos leva a ser o último. Querer ser o primeiro, querer ter o poder, querer aparecer, querer ter a mais bonita, querer ter o mais bonito, querer ser o mais jovem, leva a ser o último. Quanto mais nós queremos do mundo, mais denunciamos o estado de ilusão, porque interpretamos o mundo de forma errada. Querer ser o primeiro nas coisas do mundo é querer ser o rei das fezes. Ao acordar, a gente percebe que não é bom ser o rei das fezes. A única forma de se lidar com as fezes é se limpando. Por isso Jesus disse, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Vejam bem, é despretender, é não usar os mecanismos de defesa do ego, mas usar o sentimento de amor. Se você usa o sentimento de amor, você dá o seu lugar no metrô. Porque você vê no outro, na mulher grávida, no senhor idoso, um ser humano que necessita mais do que você. Ali você está sendo maduro. Aquele que quer sentar, que quer ser o dono do banco, do metrô, ele quer ser o primeiro. E por isso ele é o último, porque ele demonstra a sua imaturidade. Ele semeia vento, ele semeia antifraternidade, ele demonstra o seu egoísmo, a sua alma fechada. E a alma fechada traz doença. Quem quer ir para o umbral? Ninguém. Mas a alma fechada leva a pessoa ao umbral. Mas vamos seguir. Então, André Luiz, confrontado com a bondade e não com projeção psicológica, pessoas dizendo você é isso, você é aquilo, mas com a bondade dessas pessoas, confrontado uma vez com essa bondade, ele só pode chorar, porque a bondade leva a ele reconhecer que realmente sim, ele errou. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pude-me soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Vocês vejam só. Não tem jeito. A partir do momento em que você não é ameaçado, em que o teu mecanismo de defesa do ego não age, você fica indefensável. Você começa a perceber, pela própria situação de ter passado 8 anos no umbral, que você fez errado. As suas noções de mundo estavam erradas. Nós fomos meninos mesmo. Mas o que é pior, tínhamos condição de não ser. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecia a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Essa situação de indigente espiritual é a situação de mais de 90% das pessoas que hoje estão encarnadas na Terra. Todos nós somos indigentes espirituais. Daí a lógica invertida do Cristo. Quem quiser ser primeiro, que seja o último. Ninguém quer ser o último. Todos queremos ser o primeiro. Mas queremos ser o primeiro no mundo, que é ilusão. O mundo foi feito como um teatro, um grande teatrão, para que nós pudéssemos exercitar a nossa inteligência
em seus múltiplos aspectos. A partir do momento em que esse mundo nos ilude com uma série de ideias de outras pessoas iludidas, que ele é a única coisa real e que por isso nós precisamos defender-nos, utilizarmos, nos tornar o rei do teatro, quando nós nos iludimos com essa noção de reinado, aí nós sofremos. Porque é um teatro. Você não vai ter como ficar com as fantasias do teatro. E se você quiser ficar com as fantasias do teatro, aí você fica louco. Você demonstra o seu estágio de loucura. Porque são fantasias do teatro, não são a realidade. Toda a posse sobre os outros, sobre as coisas, sobre títulos, sobre vantagens, sobre vinganças, sobre revides, sobre mágoas, tudo é um grande teatro. Qual papel você está vivendo nesse teatro? Qual é o seu papel? Nós precisamos entender que as ações que movemos neste mundo, que é um grande teatro, não podem ser ações tão ilusórias. A realidade espiritual deve abrir pouco a pouco a nossa visão. A história de André Luiz é a história de todos nós. Nós vivemos há muito tempo muito religiosos, mas na verdade crianças espirituais, crianças imaturas. A religião tradicional foi incapaz de mostrar a nós os grandes vales profundos que temos. A doutrina espírita ela surge com sua realidade espiritual clara para nos mostrar com muita clareza que nós somos espíritos imortais, que a vida aqui é um palco e dentro desse palco não vale a pena o apego, não vale a pena a violência, a agressividade, a preguiça, o comodismo, a indiferença. Precisamos usar esse palco, que é a vida na Terra, para que coloquemos realmente nossos sentimentos mais nobres em ação. Tudo nos levará para que nós caiamos de novo, presos como marionetes, no autoassédio, na auto-obsessão, que nos prende a vícios e manias. A bondade precisa ser uma força viva da nossa alma, pregada e sentida, porque esses memes, essas ideias, essas formas de pensamento incrustadas no nosso inconsciente nos fazem o tempo todo nos defender. Cada um de nós tem seus mecanismos de defesa. Precisamos, com muita tranquilidade, vencê-las. Continuemos então. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdeu o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Ele reconhece e admite a situação. O suicídio, na verdade, suicídio moral, ou suicídio indireto, é a situação do homem que vive usando dos recursos da humanidade que lhe foram emprestados de forma equivocada. Todo o nosso desafio como espíritas não é atingir a perfeição em uma encarnação, mas usarmos de inteligência e discernimento para que os recursos que a vida nos empresta sejam utilizados para nosso crescimento e não para nossa prisão.
O estágio de suicida é, de certa forma, uma situação que todo ser humano na Terra tem. Cada um de nós vai, com seus hábitos ignorantes e limitações, usar equivocadamente, em níveis cada vez menores, os recursos da Terra. Plenamente não suicida é o homem que ama totalmente. É um homem que tem vida saudável, pensamento saudável, sentimento saudável. Esse evitou o suicídio. Há pessoas na Terra que não ficam doentes. Essas pessoas trazem dentro de si um profundo equilíbrio. A grande maioria dessas pessoas praticam a meditação, tem uma visão de mundo completamente desapegada, entenderam que tudo aqui é um grande palco e, apesar de trazerem dentro de si uma enorme capacidade de compaixão, elas não têm apego. Elas respeitam o indivíduo e elas conseguem transmitir um profundo amor ao próximo. Elas não competem. Por isso, por não competirem, por não estarem ansiosas na competição, no jogo da competição, elas são, digamos assim, as últimas. Mas na verdade elas não são as últimas. Porque os primeiros, aqueles que saíram correndo na frente, são os loucos. Quando você começa a compreender que você não tem que correr, que você precisa aprender a nadar, senão você é um náufrago. Você corre na frente e não sabe nadar, o navio afunda, porque o navio é uma ilusão. Ele um dia vai ter que afundar. E você não sabe nadar e você fica afogado. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Então, primeira coisa que o Clarencio está nos dizendo: a explosão emocional não nos ajuda na reflexão. Precisamos trabalhar a emoção de uma tal forma que ela não prejudique a reflexão. Porque só examinando nossas próprias faltas, sem colocar a culpa no pai, sem colocar a culpa na mãe, sem colocar a culpa no marido, sem colocar a culpa na esposa, sem colocar a culpa nos filhos, nas circunstâncias, na situação financeira, no nisso, no mundo, no país, em Deus, só examinando a raiz profunda das próprias ações, a raiz profunda que levou a agir assim, sem ter que se defender, apenas se expondo. Ninguém vai te tacar pedra sem ter que se defender. Uma reflexão profunda que possa fazer com que a gente veja quais os fatores reais que nos levaram a agir assim ou assado, a tomar essa ou aquela atitude, a dizer isso ou aquilo, a pensar isso ou aquilo, a seguir isso e aquilo. Sem essa reflexão, e a emoção ela pode muitas vezes prejudicar, porque a emoção, ela, apesar de trazer o reconhecimento do erro, ela traz uma vitimização. Não é proibido, mas ela não pode ser o tempo todo, porque ela atrapalha a anamnese pessoal. A anamnese pessoal, ela precisa de uma forte resolução de mudança. Essa resolução de mudança, ela precisa ser tão forte, avassaladora, que nos leve a verdadeiramente alinhar o nosso ponto de vista à visão de mundo do alto amor, daquela que não é mais o suicídio inconsciente, mas é aquele que, por se amar profundamente, por se reconhecer um espírito imperfeito,
caminha em direção à luz com vontade de acertar, mesmo sabendo que, sendo imperfeito e limitado, cometerá erros e equívocos. Então Clarencio está cortando André Luiz a emotividade exagerada, para que ele possa generosamente entender que foi graças ao auxílio de terceiros que ele foi amparado. E essa é a nossa situação no renascimento. Grande maioria de nós só estamos aqui na Terra graças ao auxílio de terceiros. Estes terceiros que intercederam pelo nosso renascimento, nós devemos ouvir. E sempre que possível, dentro dos limites da nossa capacidade emocional, sentimental e cognitiva, a escutar o que eles têm a dizer. Nem sempre nós conseguiremos seguir aquilo que eles determinam, mas devemos estar alinhados e afinizados com eles, que estarão alinhados e afinizados com os valores do Cristo, que estarão alinhados e afinizados com os valores do autoconhecimento e da evolução do ser. O suicídio inconsciente, como ele diz, milhares de pessoas fazem isso. Eu diria que quase todo mundo. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. A aflição não resolve problemas. O que resolve o problema é a ação. Ação no bem, perseverança no caminho. A aflição só perturba e atrai o obsessor. Confia no Senhor em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Aí muda tudo. A visão compassiva da alma superior é a visão da alma que teve experiência. Quando você sabe que você passou por aquilo, quando você tem noção de que você não é um ser completamente isento de traços de inferioridade, a compaixão leva ao nivelamento e à necessidade urgente de socorrer o outro para que o outro acorde. O outro não vai se defender quando ele vê que você é um igual, é um irmão. Aí vem a ação. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Quer dizer, não obedeceu o que o Clarencio falou, né? Que é difícil, né, gente? Muito difícil. Para nós, imperfeitos, que falhamos, é muito difícil. A anamnese de Henrique de Luna não é uma anamnese física. Quando chega à conclusão de que André Luiz é um suicida inconsciente, ele demonstra como nós agimos na nossa vida como suicidas inconscientes. Nós queremos, na busca pela felicidade, usar de meios e recursos que trarão infelicidade. As lições desse capítulo de Nosso Lar devem calar fundo na nossa alma, no sentido de nos mostrar com clareza que nós precisamos do autoconhecimento, que nós precisamos da reforma íntima sem martírio, mas com reforma íntima. É sem martírio, porque não adianta, como disse Clarencio, a aflição não resolve problemas. Nós precisamos ter coragem, porque para evoluir exige-se coragem. A grande resolução dos problemas exige disciplina. Coragem, disciplina, dedicação. Nós precisamos colocar isso no centro das nossas vidas como uma coisa fulcral, fundamental, que fundamente todo o nosso andar, todo o nosso agir, todo o nosso sentir, todo o nosso locomover. A análise profunda de si precisa estabelecer que o contato é com o outro. Eu não posso querer me impor ao outro, ao mundo, aplausos, a mulher mais bonita, o homem mais bonito, mais dinheiro, viagens,
prazeres, nós temos que nos despretender. Não temos que ser melhor do que ninguém, nem mais evoluído, nem mais poderoso, nem mais rico, nem mais cheiroso. Tudo isso é ilusão. Ilusão no sentido de que tudo isso é passageiro. Toda a relação nossa com a vida, ela passa. Esse momento agora, daqui a 1 hora vai passar. E nesse momento que nós estamos aqui agora, não existe passado e não existe futuro. Existe esse momento que estamos aqui agora. E nesse momento que estamos aqui agora, nós não podemos carregar com o lixo mental do passado primitivo. Temos que carregar nesse momento que estamos vivendo aqui agora, os mais nobres sentimentos. Dependendo da situação que estivermos vivendo. Vai ser a paciência, vai ser a amizade, vai ser o respeito, vai ser o silêncio, vai ser a fraternidade, vai ser o estudo, vai ser a dedicação, vai ser a reflexão. Cada momento vai exigir de nós uma tomada de posição que não seja de confronto, de competição, de querer se mostrar, de querer ter poder, de querer isso. Então, gente, é isso. Vamos ficar por aqui, né? Acho que o estudo de hoje, que foi uma palestra praticamente, ele vai nos trazer essas reflexões e muitas outras. André Luiz se expõe e, ao se expor, abre para nós um leque que vai abordar todas essas questões relacionadas à vida, ao autoconhecimento e à mudança de foco, né? Nosso lar, acima de tudo, uma cidade espiritual que existe, que é real. Tudo isso não é fantasia, mas justamente por isso nós temos que começar a mudar o foco de nossas ações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, de nossa vida, de nossa forma de ver o mundo, as pessoas e as coisas. Refrear a competição, a gula, refrear querer ser o primeiro, nesse sentido de brincar com as fantasias do teatrão. Que Jesus, nosso mestre, que nos ensinou lições de profunda sabedoria, que estão enterradas sobre a teologia, mas que estão sendo desterradas com a luz do Consolador prometido, possa nos estimular a termos coragem de vencer a nós mesmos, de vencer a nós mesmos, de vencer a nós mesmos.